Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos continuar, né, com a nossa farmacologia do sistema nervoso central e a gente estava falando sobre antidepressivos, lembram? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, outras indicações dos antidepressivos. Eles são usados também para distúrbios do pânico, distúrbios obsessivos compulsivos, que é aquela doença que a pessoa passa, é uma doença meio cíclica, que a pessoa passa por vários distúrbios, né? Primeiro de obsessão, de querer comprar, né? Parará, depois de depressão. Bulimia também são usados os antidepressivos e déficit de atenção. Bom, aqui eu coloquei alguns fármacos utilizados, né, para o tratamento das depressões. Esse primeiro, gente, são os antidepressivos tricíclicos, muito utilizados, né? Amitriptilina é um deles, que acho que nem tá aqui, tá sim, amitriptilina e tilina, né? E tem outros, tá? São medicações mais fortes, vocês já devem ter ouvido de falar de Pamelor, né? São medicações mais fortes, mas que curam a depressão. São utilizados também para quem tem dores crônicas, para diminuir um pouco a tensão da pessoa e com isso diminuir essas dores também. Os heterocíclicos são antidepressivos um pouco mais simples, né? Mas que também tem a sua função importante. Temos os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são aqueles mais conhecidos, os mais usados, né? Que é a fluoxetina, o Prozac, o citalopram, que também é muito utilizado, sertralina, enfim, são os antidepressivos. Essa classe aí dos inibidores são os mais utilizados, tá? Só que eles servem para depressões um pouco mais leves, né, gente? Não as depressões mais importantes, aquela maior que a gente falou lá nos outros slides. Tem os inibidores da MAO, que são que também já são um pouco menos usados, né? Mas também são conhecidos e servem para as depressões importantes também. E aqui tem alguns efeitos adversos de alguns antidepressivos, né? Os antidepressivos tricíclicos, que são aqueles primeiros que eu falei para vocês também usados para dor, né? Então, os efeitos adversos é sonolência, tremor, insônia, constipação intestinal, algumas arritmias, né? Síndrome de abstinência, não dá para parar de tomar eles muito rápido. Crises convulsivas raramente, ganho de peso porque dá uma relaxada, né? E distúrbios sexuais, acaba perdendo um pouco da libido, por isso que tem as pessoas mais novas tendem a não usar esse tipo de antidepressivo, os tricíclicos, né? Mas mesmo assim, se for por um tempo pequeno, vale a pena investir porque ele é muito bom, né? Como antidepressivo. Lembrando, gente, que todo antidepressivo ele tem o seu período de adaptação que vai aí entre 1 e 2 semanas. Todos eles têm algum efeito adverso, principalmente tremor, um pouco de ansiedade, né? Então, vale a pena insistir. A gente tem que orientar os pacientes não parar de tomar esses antidepressivos, porque na primeira semana ele gera alguma ansiedade e que às vezes tende as pessoas a pararem de tomar, mas isso é natural. Depois da segunda semana, esses efeitos adversos desaparecem, tá? O organismo se acostuma com aquela medicação. Aqueles antidepressivos heterocíclicos que eu falei para vocês, que são os menos utilizados, né? Causam um pouco de sonolência, tontura, náusea, agitação, boca seca, tremor, que eu falei que acontece em quase todos eles, né? Temos os inibidores de serotonina, que eu falei para vocês, que são um dos mais utilizados, que aí faz parte o Prozac, a fluoxetina, que é o Prozac, o citalopram, né? Que é o grupo mais utilizado, né? Que
pode causar insônia, tremor. Isso, gente, sempre nas 2 primeiras semanas, depois tende a melhorar, tá? Diminuição da libido, um pouco de ansiedade. E os inibidores da MAO, que são os distúrbios do sono, ganho de peso, enfim, né? A gente tem aí alguns efeitos adversos que são comuns, são esperados nas 2 primeiras semanas. Se isso persistir, vale a pena falar com o médico. Então, aqui, ó, voltando a falar um pouquinho dos inibidores seletivos de serotonina, que eu falei para vocês, né? Ele aumenta a concentração extracelular, que são esses os mais utilizados, né? Os mais utilizados deles, tá? Então, eles aumentam a concentração extracelular do neurotransmissor de serotonina e, ao inibir a sua recaptação, os neurônios pré-sinápticos, eles aumentam o nível de serotonina e faz com que a pessoa tenha uma diminuição daquela ansiedade, daquela depressão, tá? A farmacocinética dos antidepressivos, isso é importante a gente saber. Gente, a absorção oral é super rápida, né? Então, tomou entre meia hora e 1 hora, ele já está fazendo efeito. Ele sofre metabolismo de primeira passagem. Lembra, no fígado, a gente tem metabolismo de primeira e de segunda passagem. Então, quando é de segunda passagem, corre o risco de fazer alguma intoxicação, mas eles fazem metabolismo de primeira passagem. A biodisponibilidade deles, né, que é o metabolismo, lembra? Biodisponibilidade é igual a metabolismo. A biodisponibilidade deles é de 40% a 70%. Então, metaboliza muito bem. A excreção é lenta. Então, se a excreção é sempre via renal e ela é lenta, então a possibilidade de tomar dose única não se toma, antidepressivo não se toma 2 vezes ao dia, uma vez só. Exatamente porque ele fica muito tempo ali circulando no organismo. O início, né, o efeito dele é de 1 a 2 semanas, que é o que eu falei para vocês, onde pode aparecer aquelas reações adversas, né? E outra coisa importante, a retirada deve ser lenta e gradual, porque senão o paciente vai sentir a síndrome de abstinência, vai ter tremores, sudorese, tontura, dor de cabeça, enfim, existe todo um cuidado de ser a retirada lenta dos antidepressivos, qualquer um deles. E agora a gente vai falar um pouquinho de analgésicos, né? Os antagonistas de opioides. Bom, opioides é uma classe bem característica de analgésicos. Lembra? Os analgésicos centrais, né? A gente tem os periféricos e temos os centrais. Os opioides faz parte da classe dos analgésicos centrais. A gente tem aí uma infinidade de opioides, tá? Desde os mais leves até os mais potentes, que é o fentanil, né? O alfenta, temos aí vários, né? Então, qual é o mecanismo de ação? A ligação dos receptores específicos, que se localizam principalmente no cérebro, né? Nas regiões da medula espinhal, envolvendo a transmissão e modulação da dor. Os analgésicos opioides, gente, são utilizados em dores crônicas e dores grandes. A gente não usa esse tipo de analgésico em dores, qualquer dor, tá? Então, só em dores realmente, por quê? Porque os analgésicos causam outros problemas, inclusive depressão respiratória, náusea e vômito em grande quantidade. Então, e causa também uma dependência. Então, não são analgésicos que a gente fica dando por aí, né? Que são prescritos, né? E dependem de receituário azul também, tá? Bom, gente, essa classe acabou. Eu vou continuar com essa mesma aula agora, tá? E já vou enviar as 2 para vocês, tá bom?